Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Aqui embaixo você tem o meu Farmspring, onde você pode fazer a pergunta que você quiser. Também tem o meu blog, prosasecontos.blogspot.com, onde você encontrará histórias interessantes, informações a respeito do meu estado e também algumas opiniões. O que eu tenho para falar com vocês hoje, pessoal, é sobre literatura. Eu planejei já há algum tempo fazer alguns vídeos a respeito disto, falando de alguns autores que eu admiro e que eu recomendaria a vocês, principalmente o Arthur Conan Doyle, o William Shakespeare, a Agatha Christie, Sidney Sheldon e alguns autores brasileiros como Graciliano Ramos, Machado de Assis e por aí vai. Então, o que eu recomendo a vocês, pessoal, é que vocês façam leitura, que vocês se adaptem, se acostumem a fazer essas leituras, e recomendo que comecem com leituras fáceis, a não ser aqueles que já são habituados à leitura, né? Que não comecem as suas leituras com livros muito difíceis, né? Como o Miguel de Cervantes, ou como o Milan Kundera, ou como o James Joyce. Eu acredito que as pessoas precisam se preparar para a leitura, não é qualquer livro que é acessível às pessoas, principalmente aos iniciantes. Eu recomendo que vocês façam leituras de periódicos, de editoriais, de crônicas e até de blogs mesmo, e logo mais também histórias em quadrinhos, e logo mais comecem leituras infanto-juvenis. Ah, mas infanto-juvenis é para criança, é para jovem. Sim, mas só que como as pessoas não estão preparadas para a leitura e para a literatura, é importante que você entenda a dinâmica da leitura, sabe? E a leitura infanto-juvenil é uma leitura fácil, uma leitura do dia a dia, uma leitura muito parecida com a crônica, muito parecida com a nossa rotina diária. Então, quando você estiver gabaritado com essa leitura, quando você estiver acostumado com essa leitura, aí você pode migrar para uma leitura mais difícil. Talvez aí você possa começar a entender melhor as leituras de mistério, que seria do Arthur Conan Doyle, da Agatha Christie, do Sidney Sheldon, que também são leituras fáceis, mas está um patamar acima dos infantos juvenis. E aí, após isso, talvez você já tenha mais condições de entender as leituras mais difíceis. Então, você precisa subir determinados degraus para começar a compreender essas leituras e começar a compreender a dinâmica, o que quer dizer as entrelinhas, sabe, interpretação de texto e por aí vai. Por que isso é importante? Porque tudo que você for fazer na vida, você precisa ter a sua comunicação, a sua expressão, a sua forma de ver. Começa já desde o início. No vestibular você precisa fazer uma redação. E a sua redação não pode ficar sem pé nem cabeça. E para que você tenha essa condição de produzir um texto, de ser claro, você precisa fazer a leitura. Você não pode passar a sua vida toda achando que você não vai precisar ler, que você não vai precisar escrever, que você não vai precisar se fazer entender. Até para as pessoas entenderem quais são as suas ideias, entenderem qual é a sua forma de pensar, para que você consiga transmitir às pessoas aquilo que você quer passar. Você não vai conseguir isso se você não tiver uma boa leitura, né? E algumas pessoas passam a vida toda sem conseguir se expressar, sem ter uma boa oralidade, sem ter uma boa dicção, porque não leem, ou porque não sabem que a leitura faz tudo isso pela pessoa. Se você quiser ser um expert em gramática, daí é outra história. Você pode entender alguma coisa de pontuação, de escrita, sabe, de pronomes, de classe de palavras, mas para você realmente dominar esse assunto, você precisa de um livro de gramática. Você não vai pegar isso com o tempo, mesmo você vendo o tempo todo na literatura. Mas, obviamente, você vai ter muito mais condições de se explicar, de contar uma história. Aliás, se você ler um livro e não conseguir contar a história daquele livro, principalmente os pontos básicos, obviamente você não está lendo direito o livro. E aí, qual é a recomendação? A recomendação é que você preste atenção nessa leitura. Por isso que eu recomendo a vocês que vocês façam uma leitura de 5, 10 minutos por dia. E no máximo 1 hora por dia.
Porque depois de uma hora o seu cérebro não consegue mais fixar as coisas. Você não consegue mais entender o que você está lendo, o que você está fazendo. Sabe? Até uma hora você consegue, mas depois você precisa fazer outra coisa, sabe? Você precisa desvirtuar, porque nós não temos toda essa condição de dominar o nosso cérebro a ficar somente naquela atividade. Certo? É só uma recomendação. É evidente que há pessoas que conseguem fazer isso, mas eu acredito que, pelo menos de início, você não deva fazer isso. Aí vai depender da sua doutrina, do seu modo de pensar, da sua forma de agir. Portanto, pessoal, eu recomendo que vocês leiam e leiam o máximo que vocês puderem. Mais para frente eu vou fazer mais vídeos a respeito de autores específicos, não já, mas ainda para esse ano. Eu vou falar sobre William Shakespeare, vou falar sobre o Arthur Conan Doyle, vou falar sobre o Sidney Sheldon e também sobre a Agatha Christie e alguns autores brasileiros, inclusive eu mesmo. Espero ter ajudado todos vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa aurora. Importante ressaltar que se você gostar desse vídeo, inscreva-se aqui em cima no canal e dê um positivo aqui embaixo. Deve estar em algum lugar. Sinal assim, você dá um positivo, você gosta do que eu escrevi, aliás, do que eu falei, e assim você vai me ajudar a ganhar condições de estar na primeira página do YouTube. Grande abraço!